Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar fundo em uma análise que, confesso, me tirou o sono nas últimas semanas. Não é sobre um fato isolado, uma notícia específica ou a polêmica do momento. É sobre algo muito mais profundo e assustador. A teia de mecanismos, alguns visíveis, outros completamente invisíveis, que parecem ter sido desenhados para manter o Brasil eternamente preso em um ciclo de mediocridade, violência e dependência. Este não será um vídeo fácil, e talvez ele incomode alguns de vocês, mas acredito que é uma conversa necessária. Vamos desvendar juntos os 3 pilares que sustentam essa prisão: a judicialização da política, a fragmentação das ideias e a economia do endividamento. Vou começar com um caso que não é apenas um ataque a indivíduos, mas um ataque a um princípio fundamental: o direito de investigar e informar. Nos últimos dias, acompanhamos com crescente preocupação a situação de 2 profissionais da informação, o Ricardo e a doutora Beatriz. O Ricardo, um perito em análise de dados com mais de 20 anos de experiência, e a doutora Beatriz, uma pesquisadora institucional com passagem por organismos internacionais, tornaram-se alvos de uma ação judicial que beira o surreal. Eles publicaram uma série de relatórios técnicos, com base em documentos oficiais e dados abertos, traçando um mapa de conexões entre certos grupos de influência e setores do poder estatal. O trabalho deles é meticuloso, quase árido, repleto de gráficos, citações de fontes primárias e isento de qualquer linguagem emocional. A resposta a esse trabalho jornalístico? Uma ação movida por uma consultora em comunicação, alegando crimes gravíssimos como formação de quadrilha e incitação ao ódio. O mais absurdo é que a petição, em nenhum momento, consegue apontar uma única linha dos relatórios que incite violência ou que desvie do rigor factual. O que ela faz é associar os jornalistas a comentários de terceiros nas redes sociais, criando uma ficção de coordenação criminosa onde só existe o exercício legítimo da profissão. Este caso não é sobre esquerda ou direita, é sobre método, é sobre a criminalização da investigação. O objetivo aqui é claro: enviar uma mensagem estridente para qualquer um que ouse levantar pedras e expor o que há embaixo. A mensagem é: se você investigar, será processado, seu nome será arrastado pela lama e você gastará seus recursos para se defender de acusações fictícias. E pior, a estratégia de direcionar esse caso diretamente para um gabinete específico de um tribunal superior sem sorteio, buscando um julgamento político e não técnico, mostra a sofisticação desse mecanismo de intimidação. É um teatro jurídico onde a lei não é usada para buscar justiça, mas para calar vozes. Enquanto escrevia este roteiro, me veio à mente a imagem de um muro invisível. Um muro que não segrega fisicamente, mas que segrega informações. De um lado, fica a narrativa oficial polida e convenientemente embalada. Do outro, ficam os fatos crus, as conexões inconvenientes, a verdade que insiste em escapar. O trabalho de pessoas como Ricardo e Beatriz é tentar derrubar esse muro. A resposta do sistema é tentar empurrá-los para trás dele, à força. E isso nos leva diretamente ao segundo ato desta tragédia, que se desenrola no Congresso Nacional. Enquanto a liberdade de investigação é cercada por mecanismos legais abusivos, outro fronte crucial para o futuro do país é travado no campo da segurança pública. Nos últimos dias, a Câmara dos Deputados se tornou um palco de uma batalha intensa e, para o cidadão comum, profundamente confusa, em torno do chamado Projeto de Lei de Enfrentamento ao Crime Organizado. A proposta inicial, como vocês devem saber, surgiu de um clamor popular real. A população está cansada de ver territórios inteiros sob o jugo de facções, o comércio asfixiado pelo imposto do crime e famílias destruídas pela violência. A ideia era dar ao Estado instrumentos mais robustos e modernos para enfrentar essa hidra de várias cabeças. No entanto, o que se viu foi um processo de esvaziamento gradual, uma descaracterização metódica que parece seguir um roteiro previsível. O ponto central da discórdia
reside em duas alterações fundamentais que foram propostas e, em grande parte, aceitas pelo relator. A primeira é a retirada da previsão que enquadraria as organizações criminosas de maior porte como entidades terroristas para todos os efeitos legais. Os argumentos contra eram diversos, mas um em particular ecoou com força nos corredores do poder. A tese de que essa classificação assustaria o capital internacional poderia levar a sanções econômicas e mancharia a imagem do país. Paremos para refletir sobre a mensagem que isso passa. Estamos efetivamente priorizando a percepção de investidores estrangeiros sobre a nossa própria capacidade de garantir a segurança e a soberania nacional dentro de nosso território. É a consolidação de uma lógica perversa onde o fluxo de capitais dita a rigidez com que combatemos o crime. A segunda alteração, igualmente grave, foi a manutenção do monopólio de investigações da Polícia Federal em certos crimes, impedindo que forças estaduais, que estão na linha de frente do dia a dia, possam agir com a mesma autonomia. Criou-se um imbróglio jurisdicional onde, na prática, a burocracia e a disputa de atributos podem falar mais alto do que a urgência de se prender um líder faccional. O resultado é um projeto que, na melhor das hipóteses, é uma versão diluída e pouco ousada do que era necessário. Na pior, é uma peça de ficção legislativa que mudará muito pouco na realidade das favelas e periferias. E o mais revelador de todo esse processo foi o silêncio. Enquanto o projeto era desmontado, onde estavam as vozes que deveriam explicar, didaticamente, cada artigo, cada consequência, cada recuo? Onde estava a liderança política capaz de transformar um texto legal complexo em uma bandeira compreensível para o cidadão? O que vimos foi um debate encapsulado em Brasília, entre técnicos e políticos, enquanto a nação assistia de fora, sem conseguir decifrar os códigos desse diálogo. Essa desconexão entre o poder legislativo e o povo é o segundo muro invisível. É um muro feito de juridiquês, de acordos de bastidores, de medo de irritar este ou aquele setor, e ele nos separa da possibilidade de soluções reais para problemas reais. E aqui, meus amigos, eu preciso fazer um convite a vocês. Este canal só existe porque há uma comunidade por trás dele, pessoas que querem ir além da superfície. E eu quero saber o que vocês pensam. Nos comentários, me contem. Na sua opinião, qual é o maior obstáculo para que o Brasil tenha uma segurança pública eficiente de verdade? Não é só a violência, eu sei. Mas o que está por trás? É a legislação? É a corrupção? É a falta de vontade política? É o sistema econômico? Participem, quero ler cada uma de suas perspectivas. Essa troca é o que nos fortalece. E se você ainda não é parte dessa comunidade, inscreva-se no canal. Aqui nós não temos medo de questions às estruturas, e cada novo inscrito torna essa voz mais forte. E assim, chegamos ao cerne de uma das nossas maiores fragilidades, a desunião profunda daqueles que, em tese, deveriam apresentar uma alternativa ao status quo. Enquanto o campo progressista há décadas opera com uma disciplina quase militar em torno de um projeto de poder de longo prazo, o que vemos do outro lado do espectro é um cenário de fragmentação e muitas vezes de uma autoflagelação contraproducente. Este não é um problema de agora. É uma chaga que se arrasta e que foi temporariamente mascarada pela força de uma figura carismática, mas que, na ausência dela, explode com vigor redobrado. A direita brasileira, ou melhor, as direitas brasileiras, parecem mais preocupadas em definir quem é o purista ideológico, quem é o guardião da ortodoxia, do que em construir uma plataforma mínima que seja atraente e compreensível para o cidadão, que só quer viver em paz, trabalhar e criar seus filhos. Observem o espetáculo triste das redes sociais. Em vez de um debate robusto sobre propostas para destravar a economia, para reformar o Estado, para oferecer segurança e educação de qualidade, nos deparamos com uma guerra de rótulos. Você não é um verdadeiro conservador. Isso é discurso de esquerda. Você é um globalista. É uma gritaria que não conduz a lugar nenhum. O foco se desloca completamente do conteúdo, da análise factual, da busca por soluções,
para uma casa. Se a disputa de narrativas e a fragmentação política nos paralisam, existe um terreno onde a ação é veloz, decisiva e implacável: o sistema financeiro. Este é talvez o muro mais difícil de ser percebido pelo cidadão comum, porque ele é construído com tijolos de uma linguagem técnica e complexa. Um verdadeiro dialeto econômico que parece desenhado para excluir os não iniciados. No entanto, seus efeitos são os mais tangíveis e cruéis no dia a dia de cada um de nós. Enquanto o país debate, se divide e patina em suas crises, um setor específico da economia não apenas navega bem nessas águas turbulentas, como obtém lucros que beiram o surreal. Estamos falando dos grandes conglomerados bancários. Os resultados trimestrais recentes são um retrato dessa desconexão brutal com a realidade nacional. Enquanto milhões de brasileiros lutam para recompor o orçamento familiar diante do custo de vida, uma única instituição financeira reporta lucros superiores a 12,8 bilhões em apenas 3 meses. Outra, mesmo em um cenário de retração econômica, consegue expandir seus ganhos em percentuais de 2 dígitos. Como isso é possível? A resposta está na natureza do modelo que foi consolidado. O coração desse modelo não bate no ritmo da produção, da indústria ou da geração de riqueza real. Seu motor é o crédito, e não qualquer crédito, mas aquele direcionado massivamente para a pessoa física. Estamos falando do empréstimo consignado, que desconta direto no contra-cheque, do crédito com alienação de bens, que coloca a casa do trabalhador como garantia, e dos cartões de crédito, com suas taxas de juros, que são uma das mais altas do planeta. É um sistema de quase risco zero para quem empresta e de altíssimo custo para quem precisa. O Brasil, de forma perversa, descobriu que é mais lucrativo financeiramente endividar sua população do que criar condições para que ela produza e prospere. A nação, que já foi um gigante industrial e agrícola, está se transformando a passos largos em uma vasta planta de processamento de dívidas. Os antigos campeões nacionais, empresas de energia e mineração, veem seu valor de mercado ser ultrapassado por instituições que lidam não com commodities tangíveis como ferro ou petróleo, mas com papéis títulos e a promessa sempre renovada de pagamento futuro. É uma economia que privilegia o fluxo de dinheiro virtual sobre a geração de emprego e renda concretos. É um castelo de cartas elegantemente construído, mas que não produz nada de substantivo para a soberania ou para o bem-estar da população. E o que é mais chocante é a naturalidade com que essa realidade é aceita. Os lucros exorbitantes são comemorados nos telejornais de economia como se fossem um indicador de saúde nacional, um troféu a ser exibido. A dissonância cognitiva é total. Como podemos celebrar a valorização das ações de um banco na bolsa quando na rua ao lado, pequenos comércios fecham as portas e famílias inteiras recuam seu padrão de consumo? Esta é a financeirização da vida em sua expressão mais crua. A transformação de todas as relações humanas, de necessidade, de sonho, de sobrevivência, em produtos financeiros a serem negociados. O filósofo e matemático Mário Ferreira dos Santos, em suas incursões pela economia, já alertava para o que ele chamava de capitalismo de expoliação, um sistema onde a acumulação de capital se descola completamente da produção de bens reais e se alimenta de mecanismos parasitários. Enquanto não encararmos essa estrutura como um dos principais entraves ao nosso desenvolvimento, continuaremos correndo atrás de soluções superficiais para sintomas, sem nunca atacar a doença que corrói as fundações do país. Ao conectar os pontos entre a intimidação judicial, a paralisia legislativa